Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos fazer a leitura da palavra de Deus em dois textos. Primeiramente, Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 5, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 43. E depois Lucas no capítulo de número 10. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 43, irmãos, encontraram? Diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, Lucas no capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10. Versículo 29. Lucas, capítulo 10, versículo 29, diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Podeis vos assentar, meus queridos irmãos. Estamos ainda vivendo esse tempo de pandemia e nós devemos continuarmos em oração pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa irmã Viviane, porque acreditamos que o nosso Deus é o Deus que tem a cura, a salvação, a libertação, é o Deus que cuida das nossas vidas, amém? Creiamos que o Senhor está trabalhando na vida do nosso pastor e da nossa irmã Viviane, a quem nós amamos e temos muita estima. Pois bem, meus queridos irmãos, nestes poucos minutos, de mensagem, de pregação que tem nos concedido, nós vemos aqui nestes dois textos, no primeiro texto de Mateus capítulo 5, Jesus no Monte das Oliveiras, o famoso Sermão do Monte, onde ele traz muitos ensinamentos a respeito da vida cristã, do confronto principalmente com a lei, porque Jesus pregava inicialmente para os judeus e havia uma necessidade de um novo ensinamento a respeito da graça, da misericórdia, do amor de Deus, que confrontava toda a lei que os judeus conheciam. Aqui neste versículo de número 43 do capítulo 5 de Mateus, Jesus citava a lei. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ah, mas era assim que estava na lei? Era assim que estava na lei. A lei determinava que os hebreus não se misturassem com outras nações. Ou seja, outras nações não poderiam, devido à idolatria, devido serem incircuncisos, não deveriam sequer se casar, dar seus filhos em casamento. Muitas das vezes vemos a ordem severa de Deus para lutar, para guerrear, para matar, para exterminar todos aqueles que eram contra Israel. Por isso, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. As leis, meus queridos irmãos, a lei, de um modo geral, não era só os 10 mandamentos, mas mais de 613 preceitos que foram dados por Deus à nação de Israel, para que aquela nação formada, onde ela estivesse sendo constituída, ela tivesse leis que regessem toda a sociedade. Quando olhamos para a lei, nós vemos preceitos morais, preceitos cerimoniais e preceitos civis ou jurídicos. Na lei nós extraímos isso, Nós vemos que na lei cerimonial, a guarda do sábado, as festas,
nós vemos leis civis, leis sanitárias, leis penais, leis civis tratando de situação de homicídio, ora de negócios, de boi, de fazenda, de terra, de propriedade, de higiene, de leis sanitárias, mas também nós temos preceitos morais. Estes preceitos morais que eram na lei, que estavam na lei, eles ainda prevalecem aos nossos dias de hoje. Na lei, não podia matar. Também, aos dias de hoje também, não se deve matar ninguém, não se pode matar ninguém, não se deve defraudar ninguém, não se deve pecar, não se deve falhar. Ao contrário, nós devemos fazer conforme a palavra de Deus. Então, os princípios morais, eles ainda prevalecem aos dias de hoje. Mas na lei, não. Na lei era olho por olho e dente por dente. Se a gente for analisar ainda, talvez a gente possa imaginar que a lei ser olho por olho, dente por dente, né, era uma lei injusta, né? Mas na verdade não. Se a gente colocar um olhar ainda olho por olho, dente por dente, a gente ainda encontrava justiça. Por quê? Porque muitas das vezes, se alguém matasse um parente seu, você tinha o direito de matar também aquela pessoa que matou o seu parente. Se alguém ferisse o seu boi, você poderia ir lá e ferir o boi da outra pessoa, mas você não poderia ir além daquilo. Ou seja, se você teve o seu boi ferido, você não poderia ir lá e matar a boiada inteira, porque era olho por olho e dente por dente. Se te ferir um olho, você poderia ferir somente um olho também, e não 2 olhos, né? Então, nós vemos ainda um limite. Embora fosse olho por olho, dente por dente, havia um limite. Você não poderia extrapolar aquele limite. Mas Jesus aqui neste ensinamento, ou visto o que foi dito, está aqui no versículo 38, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus agora traz a graça, versículo 39, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau, se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra, se alguém demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Nós vemos aqui então Deus apresentando, Jesus ele não foi contrário à lei, mas ele trazia um novo ensinamento, demonstrando que a lei foi um caminho para se chegar à graça, para todos olharem para a lei e dizer, realmente eu sou um pecador miserável. A pessoa que olhasse para a lei, ela teria que observar e dizer que eu sou pecador, eu preciso de algo mais, porque diante de todos aqueles preceitos, meus queridos irmãos, somente Jesus foi cumpridor de toda a lei, de toda a graça, porque ele foi sem pecado. Nós vemos aqui neste contexto do amor aos nossos inimigos, no versículo 43, quando Jesus diz que na lei estava escrito que nós deveríamos amar o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No versículo 44 ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não é fácil não, irmãos. Isso não é fácil. Muitas das vezes nos encontramos com ensinamentos na palavra de Deus. Imagina aquela pessoa que te faz mal, que só quer o seu mal, que te persegue. É esta aí que você tem que amar, irmãos. É esta aí que você tem que orar. Porque, olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que você deve amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Não somos nós, meus queridos irmãos, que fazemos justiças com as nossas próprias mãos. Nós não podemos. A vingança pertence a Deus. Se te fazer o mal, coloque na mão de Deus, meu querido irmão. Creia que Deus muda o coração, Deus muda o cativeiro. Aquela pessoa, às vezes, que te fez mal, ela que vai vir até você. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Essa experiência de estarem sendo perseguidos e só você colocar na mão de Deus. Às vezes, nós queremos resolver as coisas
as nossas maneiras, com os nossos pensamentos, e às vezes queremos até olho por olho, e dente por Deus. Me fez um mal, eu também me pisou no meu pé, eu vou pisar no pé dele também. Me fez raiva, eu também vou fazer raiva também. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina como é que a gente deve pagar o mal. Com o bem. Todo o mal que a gente receber, a gente tem que pagar ele com o bem. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que nós, só tem uma coisa que a gente pode dever. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém senão o amor. É a única coisa que nós podemos dever. Não deveis nada a ninguém senão o amor. E este amor, meus queridos irmãos, nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus, ele continua, para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Ou será que a chuva cai só na casa do crente? Será que é? A chuva não, né? A chuva cai para todos. A chuva não cai só na casa do crente. O sol se levanta, não é só para o crente, ele se levanta para toda a humanidade. E ele continua dizendo, mas se você amar os que vos amam, né? Que recompensa tereis? Amar o pastor Ailton é fácil demais. Amar os irmãos, né? Que estão próximos, que oram por nós, que choram quando a gente chora, que se alegra quando a gente se alegra, mas não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós encontramos que perfeito, a perfeição, ou seja, alguém sem defeito, sem pecado, é somente Deus. Quando a Bíblia diz aqui neste versículo, para sermos perfeitos, é quando a gente dá o nosso melhor. Quando a gente faz tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazer, nós fazemos como está escrito em Eclesiastes, tudo que vier à sua mão para fazer, faze conforme as suas forças. Ou ainda, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, você deve ter paz com todos os homens. Você, irmão, como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, você tem que olhar para todas as pessoas ao teu redor, do seu convívio, da sua família, da sua casa, dos seus irmãos de sangue, dos seus familiares, dos familiares da sua sogra, do seu sogro, toda a humanidade. Você tem que ter paz. Se depender de você, você tem que ter paz com todas estas pessoas. E muitas das vezes tem pessoas, pastor Ailton, que esquece que se você não tiver comunhão com seus irmãos, se você não tiver paz com estas pessoas, a Bíblia diz em João que você nunca conheceu a Deus. Porque como que você pode amar a Deus a quem não vê e deixa de amar o seu irmão a quem você vê? Então, é preciso que, se existe na nossa vida alguma coisa, algum embaraço, alguém, um nome, um parente, não carregue, meus irmãos, essa indiferença com você na sua caminhada. Isso pode trazer muitos embaraços para a sua vida, isso pode te trazer culpa, isso pode talvez até mesmo tirar a sua salvação. Então, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Busque a paz. Aqui em Mateus, no capítulo 5, a Bíblia diz, nas bem-aventuranças aqui, que mais do que ter paz, no versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
mais do que somente ter a paz de Deus na sua vida, seja também um pacificador. Busque a paz, porque aí sim você será chamado filho de Deus. Busque, meus irmãos, fazer o seu melhor. Não deixe que nenhuma raiz de amargura permaneça no seu coração contra alguém, contra alguma pessoa. Libere o perdão. A Bíblia diz, Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele diz, meus irmãos, que para que nós tenhamos amor uns pelos outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E isso é forte. Tende amor uns pelos outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. É por isso que a lei toda se resume somente no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Veja, Deus, você, o próximo. Ame a Deus, se ame e ame o próximo. Ame a Deus, busque o seu melhor, faça o melhor para você e da mesma maneira que você quer o melhor para você, também deseje isso para o seu irmão. Deseje para o seu irmão. Este é o mandamento maior de Deus. Nós vemos na história, no capítulo 10 de Lucas, quando é a história do bom samaritano, né? Ele poderia ser chamado de mau samaritano, né? Mas por que ele é bom? A parábola, ela tem por nome a parábola do bom samaritano. Quando nós estudamos a história dos samaritanos, nós vemos que os samaritanos, eles sempre tiveram divergência e pelejas e lutas e diferenças com os judeus. No João, no capítulo 4, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana e lhe pede água de beber, aquela mulher samaritana diz assim para Jesus: como pode tu, sendo judeus, pede a mim água para beber, sendo eu mulher samaritana? Aí entre parênteses está escrito assim: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E isso é até os dias de hoje, irmãos. A luta ainda é ferrenha até os dias de hoje. Até os dias de hoje, lá em Jerusalém, judeus e samaritanos, ainda existe um grupo de samaritanos lá ainda. Samaritanos e judeus ainda não se dão bem, até os dias de hoje, por uma série de fatores que a Bíblia registra, desde a separação do reino, quando os judeus alegavam, e foi dividida a capital Samaria, da capital Jerusalém, aonde o reino do norte se misturou, e aí os judeus alegavam que os samaritanos não eram puros, ou seja, que eles eram impuros, e ainda por diversas outras, local de adoração, sim, Samaria, sim, enfim. Uma série de contextos históricos faziam com que judeus e samaritanos não se dessem bem. É por isso que aqui na parábola do samaritano, um conhecedor da lei, um doutor da lei, querendo pôr Jesus em prova, né? Porque as pessoas estavam sempre querendo colocar Jesus contra a parede e apertando ele na lei, né? Mas Jesus, né, como foi com aquela mulher pecadora, né, em adultério, né, quando ela foi apresentada aos acusadores e na lei mandava apedrejá-la. Mas Jesus, sem descumprir a lei, né, na sua eterna sabedoria, diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ousou. Na lei determinava-se o apedrejamento. Mas Jesus, na sabedoria, ao questionar, ao fazer essa pergunta, fez com que todos aqueles fizessem uma reflexão e dissessem: realmente, nós todos temos pecado. É como a Bíblia diz: todos pecaram e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Nós vemos esse doutor da lei, ao indagar Jesus e lhe fazer uma pergunta
a respeito do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. O que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? O que a lei diz? Aquele doutor da lei responde a Jesus dizendo: olha, na lei está escrito o seguinte, que nós deveremos amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O doutor da lei sabia, irmãos, ele conhecia a lei. Ele sabia que na lei estava escrito que deveria se amar a Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: beleza, respondeu bem, nota 10, passou no teste, passou na prova. Fazer isso mesmo você vai viver. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo, aí sim você vai herdar a vida eterna. Mas aquele doutor da lei não se deu por satisfeito. Ele fez a pergunta do versículo de número 29, quando nós lemos aqui na leitura. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa que era... Porque aquele doutor da lei sabia que ele deveria amar somente os seus pares, somente aqueles que estivessem realmente da sua família, né? Ou seja, inimigo continuava sendo inimigo e deveria ser odiado. Mas aí Jesus começa a contar, aí que começa a história do bom samaritano. Aí Jesus começa a contar a parábola de alguém que sai de Jerusalém para ir para Jericó. Meu Deus, meus queridos irmãos, não saia de Jerusalém para ir para Jericó. Nunca saia. Jerusalém é a cidade que simboliza a fé, que simboliza a presença de Deus, que simboliza o lugar de adoração e que simboliza a igreja, que simboliza a presença de Deus. Muitas pessoas saem de Jerusalém para ir para Jericó. Jericó, na época também, era uma cidade de grande movimento, de festas, de hipódromo, corridas de cavalo, palmeiras exuberantes, uma cidade de delícias, mas uma cidade de pecado. Nós vemos alguém que sai de Jerusalém para ir para Jericó. E no caminho, os irmãos conhecem a história, que este homem, indo para o caminho, conta a história que haviam 2 caminhos de Jerusalém até Jericó. Um caminho mais curto, que era esse caminho de sangue, caminho que este homem passou, e um caminho mais longo. Aqui também nós aprendemos mais uma coisa: cuidado com o caminho curto. Cuidado com o caminho mais curto. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a porta também, eles são estreitos. Cuidado com os caminhos largos, com a porta também muito larga. Nós temos que andar, meus irmãos, conforme a palavra de Deus. Nós vemos alguém que sai de Jerusalém, e quando sai de Jerusalém, quando sai da presença de Deus, quando sai do lugar de adoração, quando sai da casa do Senhor e vai para Jericó, a pessoa está sujeita a sofrer os males que o inimigo prepara para nós. Porque a Bíblia diz que ele está como um leão, bramando e rugindo a quem possa tragar. Enquanto você estiver debaixo da potente mão de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder sobre a sua vida. Você está debaixo da potente mão de Deus. Permaneça nesse estado e nenhum mal chegará à tua casa, à tua família. E se ainda passar por provação, Deus te dá a vitória. Deus te dá a graça. Deus, no momento certo, Ele age nas nossas vidas. Mas este homem, saindo de Jericó no caminho, a Bíblia diz que ele caiu na mão dos assaltantes, o despojaram, ou seja, retiraram tudo dele,
espancaram, retiraram e deixando meio morto. E aí a Bíblia registra sobre aqueles dois personagens que passa, primeiramente um sacerdote, né, que simboliza também a religiosidade. A religiosidade, irmãos, talvez seja um dos maus desse século. As pessoas querem ser muito religiosas, mas não querem ter a piedade que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter. Nós vemos também este levita também, que simboliza também a religiosidade, que também vendo aquele homem, né, que era um samaritano, que estava naquele estado de morte, e sendo aquele homem que estava caindo, e sendo um homem que estava numa situação de quase que morte, nós vemos que eles passaram de largo. Mas aí a Bíblia conta a história do bom samaritano, né? Porque ele é bom samaritano. Por que ele é bom? Porque ele tinha tudo para ser mal. Porque judeu não se dava bem com samaritano. Ou seja, judeu fazia mal, fazia toda a sorte de mal para o samaritano. Então aquele samaritano único, que tinha razão e motivo suficiente para passar ali e falar: o quê? Um judeu? Vou pisar nesse cidadão aqui, acabar de exterminá-lo aqui, porque é meu inimigo. A história conta da nossa inimizade. Nós, em espécie alguma, podemos nos dar certo com este samaritano. Mas este samaritano, irmãos, ele é bom, sabe por quê? Porque ele simboliza Jesus. Porque ele é Jesus, porque ele não olha para os nossos pecados, para que não venha nos dar o seu amor, não venha nos dar o seu perdão, não venha nos dar a sua graça e a sua misericórdia. Jesus, ele nos olha como o samaritano olhou para aquele homem caído que meio morto. Não era assim que estávamos? Mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Jesus atentou para nós e diz: eu te amo, meu filho. Eu quero o seu bem, eu te tomo pela mão, eu te levanto, eu te coloco de pé, eu te tiro do monturo e te coloco para sentar com os príncipes. Aqui nós temos príncipes e princesas de Deus, porque Deus nos tirou do charco de lodo e nos colocou de pé, e aqui ficaremos até o dia do arrebatamento da igreja, no nome de Jesus. O samaritano tinha todos esses motivos, porque se Jesus também olhar, irmãos, para os pecados nossos, ele já nos lançaria era de inferno por um inferno. Mas é aí que entra a graça, é aí que entra a misericórdia. O que nós, meus irmãos, não podemos deixar é que o pecado seja novamente na nossa vida como era antigamente, um estilo de vida. Não, o pecado ele ainda tem que entristecer o crente, tem que colocar o crente em lágrimas. Errei, Senhor, falhei, mas me perdoa, Senhor, eu quero estar conforme a Tua palavra, Não se demore no seu pecado, meu irmão. Isso é muito grave. Jesus está às portas. Jesus está prestes com os seus anjos, ao soar da sombreta, buscar a sua igreja, e nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo Jesus, e para sempre estaremos com o Senhor. É para sempre, meu. Não é por 70 anos, não é por 80 anos, não é por 50, não é pelos anos de vida que o Senhor vai te dar a terra, aqui nessa terra, mas é por toda uma eternidade. É por toda uma eternidade. Por isso, os anos que nós vamos viver aqui nessa terra, vamos viver na presença de Deus. Vamos viver debaixo do Espírito Santo, da graça, da misericórdia. Viver conforme a palavra de Deus. E certo que nós teremos uma eternidade com aquele que nos salvou, com aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Como
aquele samaritano da parábola, que é Jesus, cuidou daquele que estava meio morto. Jesus cuida das nossas vidas. Como foi neste cuidado? Olhou para aquele moço. Veja o que a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que aquele samaritano aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitou azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. É assim que Jesus faz com você. Te tirou de lá, curou suas feridas, atou as suas feridas com azeite, com vinho, que é símbolo do Espírito Santo, que selou a sua vida com o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidou dele, partiu no outro dia, deixou na hospedaria. Isso simboliza que ele foi, o evangelismo, significa o discipulado, e depois levou para a hospedaria, deixou ali aos cuidados do hospedeiro, que é o pastor da igreja, deixou e falou para o pastor: cuida dele, pastor, e tudo que ele mais gastar com ele, eu vou te pagar quando eu voltar. Jesus vai voltar, e ele vai recompensar. Ele vai recompensar o senhor, pastor, pelas almas que ele te confiou. Ele vai confiar, ele vai, meu irmão, ele vai galardoar todos aqueles que esperam a sua volta. Tem coroa para você, meu irmão, tem coroa da justiça, tem coroa te esperando. Nas bodas do Cordeiro, o Senhor, ele vai te galardoar pela sua fidelidade, pela obra realizada. O Senhor, ele voltará para nos buscar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós estaremos orando. Eu quero nessa oportunidade passar o microfone ao nosso pastor presidente, que é chegado. Nós aqui já oramos, pastor, para nossa irmã Viviane, já foi nos chegado, mas o Senhor poderá agora na oportunidade também, orando mais uma vez juntamente com a igreja, no nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus que vela e que guarda pelas nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Canta comigo assim. A minha alma estava longe, eu era pobre e desprezível, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, agora me regozijo, desde que o aceitei. Ei, glória! Pois por Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. É glória, ó glória. Meus irmãos, antes que nós oremos, eu quero externar a minha gratidão, os meus agradecimentos a todos os irmãos que oraram por nós, viu? Passamos uns dias aí na prova e uma coisa eu aprendi: valorize bem o oxigênio que vocês têm. Meus irmãos, é terrível, só o sangue do Cordeiro. Mas Deus nos deu graça, os irmãos cuidaram de nós de uma forma muito especial, ligando sempre, mandando mensagem sempre, orando por nós. Irmã Maria Helena mandou caldo de mandioca, o caldo de mandioca mandou até o corona embora. Caldo ungido, uma bênção, e Deus cuidou de nós de uma forma toda especial. Já estávamos bonzinhos, tanto eu como a Viviane ontem, eu estou beleza. E hoje a Viviane teve uma falta de ar, sentiu uma vontade de desmaiar, essa coisa toda, e está lá tomando oxigênio, mas está tudo no controle, graças a Deus. Está fazendo mais um raio-x, exame de sangue, e Deus está cuidando. Eu pude ficar com ela um tempo lá escondido, aí quando eles me acharam lá, eu disse: não, agora eu vou para a igreja. Aí eu estou aqui para adorar a Deus com os irmãos, mas Deus está no controle, amém, irmãos? A Ele a honra, a glória para todos sempre. Sabe qual que é a realidade que nós temos que viver? É o seguinte: é que o Salmo 91, praga alguma chegará à sua tenda, não diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo, tá ok? O que nós temos que acreditar piamente é que, caso Deus permita que isto aconteça, Ele vai cuidar de nós. Porque a probabilidade de muitos irmãos experimentar isto é muito grande. O que vai predominar é a convicção de que Deus vai cuidar de nós. Amém? Vamos crer piamente, o Senhor é poderoso para dar vitória, Ele é o dono da vida. Agora nós vamos fazer aquilo que Deus determinou para nós, que Deus continue abençoando vocês, viu? Eu senti extremamente acobertado pelas vossas orações e pelo carinho desta igreja. Deus abençoe ricamente. Os homens de Deus vão estar descendo, não podemos ainda fazer o corredor do milagre, mas eles vão estar ungindo vocês aí onde vocês estão. E Deus já está fazendo o milagre. Eu não sei qual que é a sua maior necessidade, o que você veio buscar aqui hoje, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo te conhece. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. E antes que houvesse palavras formadas na sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir a Ele. Então, se Ele é esse Deus tremendo que conhece-nos, acredite piamente que a mão dEle já está estendida sobre você. E que o milagre já está acontecendo aí agora. De onde canabaixo e de onde rabaixo, aí onde no decanto andarabás. O Espírito de Deus está agindo aqui de forma tremenda. Está acontecendo o momento da restauração, acredite. Está acontecendo o momento da cura divina, acredite. Está acontecendo o momento em que Deus está entrando com provisão na tua casa, na tua família, acredite. Acredite. A condição para recebermos é crer. A Bíblia deixa claro isto: tudo é possível ao que crê. Deus só move em favor de um coração crente, em favor de um coração que acredita, em favor de um coração que espera nele. Então, como profeta de Deus, eu ministro, eu profetizo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, a grande vitória na tua vida pessoal, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida profissional. Em nome de Jesus,
Tome posse do milagre de Deus agora. A tua vinda aqui não é obra do acaso. Tu vieste porque você acredita. Vieste para adorar. E em resposta da tua adoração, eis aí o milagre chegando na tua vida. Eis aí o milagre chegando na tua casa. Eis aí a alegria do Senhor te enchendo, te renovando, te restaurando. Oh, aleluia! Ei, bacante narabagai, xanou onde no decanto anarabá. A glória do Todo-Poderoso está neste lugar. A Shekinah de Deus está sobre nós. A presença do Eterno é tão real quanto a minha, quanto a tua presença aqui agora. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Sinta o toque do Eterno Deus sobre a tua vida agora. Vamos ordenando que toda enfermidade vá embora. Toda enfermidade, independente do lugar que você esteja alojada, quer seja na carne, nos ossos, nos nervos, no sangue, na pele, onde você estiver, eu ordeno, conforme a palavra de Deus nos orienta, no nome de Jesus Cristo, vai embora agora. Deus vai tocando nas veias, desobstruindo veias, desobstruindo a corrente sanguínea. Xandecanto nagabai onde narabaixo e derranabas. Oh Deus de milagre! Oh Deus de milagre! Oh Deus de milagre! Ande canta naralabaxa naralabacando narabagas. Oh presença gloriosa! Oh unção gloriosa, oh poder glorioso, oh virtude gloriosa, fruto da graça, da benevolência, da misericórdia de Deus. Que maravilha, que maravilha. Sinta a presença de Deus aí na tua vida. Não existe um privilégio maior. Há quanto tempo tu não fala em língua estranha? Seja renovada agora. Seja renovada agora. Minha filha, acredite na misericórdia de Deus. Acredite na benevolência de Deus. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda acusação de Satanás caia por terra agora. Entenda, filha do Eterno, a misericórdia de Deus é maior, a benevolência de Deus é maior. Ei, derabacalabá, aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, poderoso de Jacó, age, age, age agora. Em nome de Jesus, levanta o desanimado agora. Restaure a saúde espiritual agora, saúde emocional agora. Em nome de Jesus, sara a nossa terra, sara o nosso coração, sara as nossas vidas, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aleluia! O que eu posso ver é Deus fazendo um milagre. O que eu posso ver pelos olhos da fé é a mão do médico dos médicos tocando aqui nesta noite. O que eu posso ver é a ação singular do Espírito de Deus, tal como era na igreja primitiva. Continua fazendo agora, hoje, aqui neste lugar. E camandanarabaxa naralabacanda narabas. Ele onde narabacanta naralabaxa naralabacanda narabas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, chamada cantava. Jesus restaura, 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 aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória.